Olá, estudantes. Bem-vindos aqui a mais uma videoaula. É o professor Rafael e agora a gente vai falar um pouquinho sobre o tema das referências de acordo com as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, relembrando um pouquinho, se nós anteriormente entendemos a função e a importância de se fazer as citações dentro dos trabalhos do tipo comunicação científica, agora nós vamos então complementar essas informações. Outrora, nas citações, você tinha a informação mais básica a respeito daquela ideia original a qual está sendo indicada no trabalho. Então, nas citações, no geral, se faz referência apenas ao sobrenome do autor e o ano da obra, com exceção, é claro, daqueles informações nas citações diretas que precisa ter a paginação da obra. Mas são as informações essenciais. E as informações complementares, ou seja, como é que eu vou saber exatamente a que se refere aquela obra citada anteriormente? É um livro? É um capítulo de livro? É um trabalho publicado em algum periódico? E aí é que entra, então, as informações completas a respeito desse material dentro da ideia das referências. E as normas básicas e específicas são essas aqui que estão aparecendo na tela de vocês, a chamada NBR 6023 de 2002. Então, o que é que ela diz basicamente? Que nós precisamos usar os recursos tipográficos específicos para destacar aí as principais informações a respeito da obra. No caso, elas aqui na UFC, a gente segue aí a descrição, do recurso em negrito, tá certo? Então, o importante é que elas estejam aí organizadas da melhor maneira possível, seguindo essas normas aí, digitadas aí em espaços simples, separados aí por um espaço simples após cada uma das suas referências. Então, nós vamos ver aqui alguns exemplos simples e básicos para que a gente possa ter uma ideia da conformação específica de cada uma delas. Como tem várias formas de se fazer também as citações, aqui também nós temos várias formas de se trazer a referência dos trabalhos de acordo com as suas especificidades. Então, o que vão aparecer aí são desde trabalhos monográficos, publicações periódicas, partes de monografias ou de livros e também partes de trabalhos periódicos, documentos jurídicos, jurisprudências e até mesmo documentos pessoais. Então, para a gente não entrar em detalhes sobre todos esses materiais, o importante é que a gente entenda a organização geral e para vocês compreenderem aí a parte específica, vocês podem recorrer aos guias de normalização de trabalhos acadêmicos da UFC, disponíveis no site da biblioteca. Então, vamos aqui a alguns exemplos específicos, nesse caso aqui o trabalho de Santos. Então, se lá dentro do seu texto você cita dessa maneira, Santos 2005, aqui, ao final, na lista final das referências, você vai trazer as informações completas a respeito dessa obra. Começando aí, sempre, pelo sobrenome, o último sobrenome do autor em destaque, Santos, nesse caso, seguido aí pelo nome do autor ou primeiro sobrenome, no caso, Sales Augusto dos Santos. Outra forma de isso aparecer é a contração dessas outras informações de nome e sobrenome do autor. Outra maneira que poderia aparecer seria Santos, S. A. Dos. Também seria outra forma. No entanto, a forma mais elegante é essa que aparece na tela de vocês, com nome e sobrenome do autor, sendo citados aí de uma maneira completa. Continuando, aparece em seguida as informações a respeito do trabalho, que aqui está aparecendo destacado como um elemento tipográfico em negrito, ações afirmativas e combate ao racismo nas Américas. Seguido aí pelo local
de publicação, no caso aí Brasília, Distrito Federal, seguido da editora. No caso aqui é um documento da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. E a última informação que é obrigatória é o ano dessa publicação, no caso aqui, logicamente, 2005. Aqui está aparecendo uma informação complementar, que é o número de páginas ou de folhas que tem esse documento. Essa informação é complementar, mas ela também é importante. Se você quiser colocar, por favor, fique à vontade aí dentro do seu trabalho. Quanto mais completo tiver aí as informações dentro das suas listas de referências, elas serão aí relevantes. Continuando outro exemplo, agora no caso com 2 autores, nós já vimos outrora a citação, o exemplo que aparece aqui é Bastos e Keller, 2006, e a citação também segue aí uma organização bem parecida com aquilo que vai aparecer nas referências, é uma ideia bem similar. Então, nas referências, nós vamos ter acesso aqui à informação completa desse trabalho dos autores de 2006, no caso Bastos, Cleverson Leite, Keller Vicente, Aprendendo a Aprender. Esse título, Aprendendo a Aprender, destacado aqui em negrito como elemento tipográfico, ele está dando aí a entender que esse é um trabalho monográfico, provavelmente um livro. Seguido aí pelo número de edições que esteve publicadas nesse material e especificamente a que foi alvo dessa consulta, no caso aqui a 19ª edição. Seguido também por outra informação obrigatória, Petrópolis, o local de publicação, e a editora Vozes, finalizando aí com o ano de publicação. Então, essas organizações, se você entendeu como organiza as citações agora, não vai ter problema nenhum em organizar as referências. Fechando aí o último exemplo, agora com 3 autores, aqui no caso Wolff, Colombo e Williams, 2005, também estão aparecendo em destaque aqui na tela de vocês, representados aí pelo trabalho monográfico em destaque do título, A Arte da Pesquisa, 2ª edição, São Paulo, local de publicação, Martins Fontes, a editora, vírgula, o ano da publicação, e assim sucessivamente. Para mais de 3 autores, 4 ou mais, pode-se usar aí o indicativo et al. Porém, a forma mais elegante é utilizar a escrita completa de todos os autores, mesmo sendo 4, 5, 6, 7 e assim sucessivamente, para que possa, é claro, você aí trazer a participação de todos os autores do trabalho. Porém, de acordo com as normas da ABNT, você pode, nesse caso aí, com mais de 3 autores, 4 ou mais, usar a expressão et al, que significa e outros. E fechando aí que alguns exemplos que vão aparecer nessa perspectiva são autores aí que têm sobrenomes compostos. Um exemplo que aparece aqui: Medina Revilha e Oliveira Formosinho. São casos, que são aí específicos. Então, nós precisamos respeitar. Como são sobrenomes compostos, a gente já coloca aí também nesse mesmo formato. Lembrando também aqui, fazendo um parêntese nessa apresentação, que quando se utiliza nomes que são compostos, como é o caso, por exemplo, de Júnior, primeiro, segundo, neto, sobrinho, precisa também citar aí o sobrenome composto completo. Por exemplo, se for, digamos assim, José Carlos Oliveira Neto. Então, aqui o formato correto, tanto de citação como referência, é Oliveira Neto, não apenas o nome Neto. E para a gente fechar, então, essa parte, já seguindo aí esse exemplo de grau de parentesco, nós temos aqui Nogueira Neto, 2007, cujo trabalho monográfico que aparece, notem bem a citação, Promoção e Proteção dos Direitos Humanos de Geração, São Paulo, Pumes,
2007. Então, se você entendeu na hora da citação essa organização, nós também podemos compreender essa parte. Até aqui nós vimos como exemplo dos trabalhos monográficos, especialmente livros e similares, que a ênfase em negrito é dado para o título da obra. Porém, isso não acontece no caso dos periódicos, como nós veremos agora em seguida. Em seguida, trazendo aí esses exemplos adiante, que também são muito importantes, nós temos aqui, né, os trabalhos publicados em periódicos. O que agora se vai aparecer aí em destaque, em negrito, é o título do periódico. Então veja bem aqui nesse exemplo, o trabalho de Zucco 2005, o título do artigo é Graduação em Química, um novo químico para uma nova era, que foi publicado então no periódico Química Nova. Então o destaque aparece aí dentro do periódico. Seguido-se pelo título do periódico, aparece a cidade onde foi publicado, o volume da publicação, seguido do número, caso esteja disponível no periódico, e o número de páginas de início e de fim desse trabalho, seguido-se, por sua vez, do ano da publicação. O mesmo vale aí para o trabalho de 3 autores que também aparece em exemplo na tela de vocês. O trabalho de Luke, Cruz e Boeing, 3 autores aparecendo aí, o título do artigo A Pesquisa do Professor da Educação Básica em Questão, publicado na Revista Brasileira de Educação. Então nós temos aí 2 formas, né, de fazer esse destaque na revista e a sua grafia. Pode ser um formato condensado, como está aparecendo nesse segundo exemplo, Revista Brasileira de Educação, representada aí pela contração de cada um dos seus nomes, ou nós podemos escrever por extenso o nome completo do periódico. Não tem uma forma nem certa nem errada, o importante é ter o destaque aí de acordo com as normas, porém, né, para ficar mais elegante o seu trabalho, o importante é você mesmo seguir o seu próprio padrão. Então, se você começar seguindo aí as referências do título dos periódicos completos por extenso, você faz para todas as suas referências. Se você começar fazendo pela contração dos títulos aí dos periódicos, você segue também esse padrão o trabalho todo. O que é deselegante é você ter alternâncias, porque aí dificulta a compreensão do seu leitor. Então, compreendido essa organização, eu convido aí todos, todas e todos a consultar aí agora o nosso guia de normalização da UFC, disponível no site do Sistema de Bibliotecas, para que vocês possam aí ter acesso às referências, aos exemplos dessas normas, tanto para a parte de citações como para a parte de referências. Vou ficando por aqui. Abraços para vocês.